10h06. Está no estúdio com a gente a nossa convidada de hoje, Bruna Subtits. Isso, está aqui conosco a Joana Maciel, que é cofundadora da Apoena Socioambiental. Ela já vai contar para a gente o que é a Apoena, também campanhas envolvidas, realizadas por vocês, mas ela veio aqui conversar sobre uma carta de apoio aos catadores e às catadoras das unidades de triagem de Porto Alegre. Joyce, obrigada por estar conosco aqui no estúdio, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos e todas. Bom dia. Gustavo, Gilberto, Bruna, muito obrigada aí pelo espaço. Bom dia a todos os ouvintes. Isso, conta pra gente o que é essa carta, por que há essa mobilização da sociedade, de empresas, entidades em apoio aos catadores e catadoras vinculados a cooperativas de reciclagem, né? Que apoio eles estão precisando? Sim, essa carta é uma iniciativa da Apoena Socioambiental. A Apoena é uma empresa do segmento 2.5 de impacto socioambiental. Nós atuamos no Vale dos Sinos, aqui em Porto Alegre, também em outros estados. E em Porto Alegre, especificamente, nós coordenamos a campanha de coleta seletiva, que é um programa que a gente fala sobre a parte dos impactos relacionados aos resíduos, mas principalmente das logísticas reversas que envolvem, né, a gestão desses resíduos através do Prolata Reciclagem. Então, esse trabalho já tem 3 anos que já é realizado e nós criamos uma campanha para dar visibilidade às cooperativas, às unidades de triagem de Porto Alegre através do seu trabalho. E essa carta vem trazer aí trazer mais informações para a população referente a esse trabalho que é realizado e que é muito importante na cidade. Principalmente para trazer mais informações, tem muitas pessoas que não conhecem que existem 17 unidades de triagem em Porto Alegre, que recebem esses resíduos recicláveis, que triam, existe toda uma questão do trabalho que envolve essas pessoas e exige manutenção, operação, né? Nós estamos falando de um trabalho que também é técnico, então essas unidades, tem muitas delas que trabalham há mais de 30 anos nesses espaços, que a maioria são cedidas pela prefeitura, e que hoje estão em condições péssimas de infraestrutura. Eu mesma sou técnica ambiental de 8 UTIs, né, aqui de Porto Alegre, e sinto muita dificuldade, né, para realizar esse trabalho, porque as cobranças são enormes, né. A gente licenciou, o ano passado, as 2 primeiras cooperativas aqui em Porto Alegre, que foi a Cepet Araju e a Vila Pinto. A Bruna acompanhou todo esse processo. Então, é uma outra informação, né, porque as pessoas também desconhecem sobre esse tema. As cooperativas estão em processo de regularização dos seus licenciamentos. Então, a gente vai cobrindo as pontas, né? Mas o nosso objetivo com essa carta é trazer visibilidade ao trabalho, a importância que esse trabalho tem, principalmente no momento em que a gente está precisando ter muitas ações práticas para reduzir esses impactos dos efeitos das mudanças climáticas que estão aí. Então, resíduos sólidos é um tema que está relacionado a essas causas, né? Enfim, que a gente tem acompanhado. Sim, até a gente fala bastante aqui, é um tema que nos interessa aqui enquanto apresentadores e o público interage muito quando a gente traz a questão da reciclagem, porque toda essa consciência ambiental, ela existe, ela é coletiva, de que a gente precisa destinar tudo que é consumido para a reciclagem, porque é o melhor destino que pode se dar aos materiais. Mas é preciso entender qual é o processo pelo qual, aquilo que a gente chama de lixo, né, mas que é o resíduo sólido, qual é o processo pelo qual ele precisa passar para que de fato seja reciclado. E isso não acontece sem passar pela mão dos catadores e das catadoras. Muitas vezes a gente encontra essas pessoas na rua ali com seu carrinho, sacola, mas de forma organizada e com melhores condições de trabalho, essas pessoas estão nas cooperativas. As cooperativas é para onde o caminhão da coleta seletiva leva o nosso saco de lixo. Mas essas cooperativas, elas passam por dificuldade. É isso que a Joyce está nos trazendo aqui e que essa carta tenta expor também e sensibilizar, mobilizar a sociedade para, apoiando essa carta e essa causa, também ajudar a cobrar o poder público a fazer a sua parte. E aí eu vou te pedir para explicar isso, né? Essas cooperativas, elas recebem o que hoje em termos de recursos do poder público e o que elas conseguem fazer com isso, né? Que tipo de pagamento, como é que as pessoas se remuneram. E aí eu só vou pedir licença para fazer um adendo que eu acho importante, que é um clique, que muitas vezes a gente não tem quando a gente começa a entender é importante. Por que a prefeitura paga? Porque é um serviço que essas cooperativas prestam para o poder público. Assim como o caminhão da Cotravipa passa recolhendo lixo e a prefeitura paga para a Cotravipa fazer isso,
as cooperativas elas precisam receber para fazer essa triagem. Por quê? Porque é responsabilidade da prefeitura encaminhar. A gente paga a taxa do lixo também para isso. Né? Então é importante que a gente entenda que não é um assistencialismo que a prefeitura faz. Ela está pagando por um serviço que é prestado. Sim, não mesmo. Eu acho que tu traz uma questão super importante. Trata-se de um serviço, uma prestação de serviço urbano na cidade de Porto Alegre. Então, essas unidades de triagem já trabalham há muitos anos e, né, merecem receber um valor mais adequado. Porto Alegre está bem atrasado em referente a esse tema, principalmente em relação a municípios vizinhos aqui próximos, Canoas, né, que tem contratos mais adequados com essas unidades de triagem. Lembrando que esse é um pré-requisito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que prevê, como parte da gestão dos resíduos das cidades, a inclusão de cooperativas, né, de reciclagem para fazer esse trabalho. Hoje, as unidades de Porto Alegre recebem, em média, 5.700 por mês para fazer o que eles chamam de ajuda de custo para as manutenções. Esse valor não cobre nem, às vezes, para pagar uma conta de luz, para vocês terem uma ideia. Porque a gente está falando de um galpão de reciclagem, que usa energia, que usa estrutura, usa esteira, equipamentos, prensas. Então, assim, comparado a outros municípios, né, que têm projetos similares de inclusão de cooperativas, fica muito, muito fora da realidade. Assim, só para vocês terem uma ideia, Canoas, apesar de fazer a coleta, recebe um contrato no valor de 70 mil por mês. Então, o que as cooperativas, inclusive, esse valor é só para pagar ajuda de custo mesmo, não paga pelo trabalho, obviamente. O recurso, a renda que é gerada é através da triagem desses materiais e o encaminhamento para reciclagem. Então, como caiu muito a venda desses materiais, logo a renda desses trabalhadores caiu assim absurdamente. Sim, porque precisa uma empresa, uma indústria que faz a transformação querer comprar. Se ela não compra, e aí então a cooperativa não consegue vender, não se forma renda para esses catadores, né? Gustavo, acho que tem uma pergunta. Sim, e Joyce, obrigado por vir aqui na Band News. É um assunto que ele é meio invisível. Até a própria ação e profissão do catador, ela é invisível para a sociedade. E esse tipo de invisibilidade, ela gera essa demora, essa falta de interesse da resolução mais rápida de um assunto que ele é social em todas as esferas, atinge todo mundo de igual maneira, né? E aí vem a minha pergunta em relação à regulamentação trabalhista, né, disso, porque se a gente vai pensar em investimento para melhorar a estrutura, a gente tem que pensar também em investimento para melhorar a capacidade profissional dessas pessoas, que ela tenha os seus direitos garantidos, que elas possam pensar assim, bom, aqui eu posso de alguma forma trabalhar sabendo que eu estou protegido pela lei, né? Se tiver alguma coisa eu posso recorrer porque eu estou protegido por algum tipo de lei. A capacitação dessas pessoas também vem acompanhada desse tipo de regulamentação. Existe algum tipo de movimentação nesse sentido, da gente pensar no trabalhador em si, dele sair dessa invisibilidade? É uma boa pergunta, Gustavo, porque assim, as cooperativas, especialmente, elas trabalham num regime de trabalho cooperativo. Então, é um regime específico de uma lei do cooperativismo, não é um regime CLT, né? Claro. A gente está falando de são sócios entre eles, porque são cooperados, assim como a Unimed, as grandes vinícolas, Sicredi, né? É esse formato jurídico. Então, eles são cobertos, entre aspas, por essa lei, essa legislação, e precisam cumprir uma série de coisas ali. A retenção de INSS, que inclusive, né, é bem alto para o padrão que eles têm hoje de renda e tudo mais. E se fala muito sobre uma revisão, né, principalmente que envolve essa categoria. Os catadores e catadoras, desde 2012, já são cobertos pela CBO ali, que é o Cadastro de Atividade Econômica. Então, é uma profissão ser catador no Brasil, né? Mas, claro, existe uma invisibilidade. E também porque quando a gente começa a falar sobre o tema, percebe que, sim, temos várias camadas, né? Nós temos os catadores que estão em situação informal, fazendo essa catação em rua, e a gente tem essa categoria que são os organizados, que a Bruna comentou, que estão dentro das unidades, aí que devem atender essas prerrogativas. Com a prefeitura, possui um contrato de prestação de serviço, e dentro desse contrato está ali todas as regras, né, o que precisa ser cumprido, mas eu te digo que é muito mais regras do que benefícios, digamos, porque R$ 5.700 por mês, não tem como fazer um trabalho adequado, fazer a manutenção desses espaços. Não é à toa que esses prédios todos, a maioria, né, sendo públicos, estão em condições precárias, né, de operação, porque é isso, você precisa fazer a manutenção desses espaços. Claro.
Sim, Joyce, vamos trazer aqui o que diz a carta, né? Porque o que é o objetivo, e aí eu já vou dizer aí como acessar o link para quem tiver interesse também, quiser assinar, quiser colaborar. Essa carta, ela vai ser entregue ao poder público aqui em Porto Alegre, ao prefeito sim. Sebastião Melo. Sim. Qual é o propósito e o que são essas reivindicações apontadas aí no documento? Sim, tem uma série de questões envolvendo, enfim, esse tema dos catadores e catadoras aqui em Porto Alegre. O Melo já tem uma agenda, inclusive grande, né, para trazer melhorias para essa pauta. Essa carta tem o objetivo da gente trazer essa visibilidade, principalmente para outros parceiros, porque essa iniciativa é a iniciativa da Poena, que é uma empresa de impacto social, com outros parceiros. Lembrando aqui, esse ano a gente teve uma inserção incrível no evento Virada Sustentável, com o apoio deles. A gente tem o apoio do Pô Inquieta, temos também do Nucimate, que é o Núcleo de Caracterização da Unicinos, a Frecata, que é a Frente Parlamentar dos Resíduos, dos Catadores, o Movimento Nacional dos Catadores, o Cataqui, Pimp My Carroça e o Canoas Recicla com a gente. Todos esses são apoiadores da campanha. E, para além disso, trazer essa pauta para que esse pagamento seja feito de maneira mais adequada, com base num contrato mais real, com base no que eles gastam mensalmente, as melhorias nessas infraestrutura, né, que enfim estão aí precisando bastante para que possam seguir a sua regularização, né, de atendimento a licenciamento ambiental e, obviamente, valorização desse trabalho que é tão importante, né? Se é que existe reciclagem em Porto Alegre, existe porque pela mão desses trabalhadores, dessas unidades de triagem, 17 unidades, mais a Paulo Freire, que é uma cooperativa específica que trabalha com resíduo eletroeletrônico aqui em Porto Alegre, e que muitas pessoas não sabem que existem. Então, é uma oportunidade que nós temos de estar aqui divulgando esse trabalho, que é muito importante para a sustentabilidade, né, Bruna, da cidade de Porto Alegre também. Para a gente lembrar que a reciclagem, ela acontece se o material ele vai parar lá na indústria que faz a transformação. Até isso, enquanto isso não acontecer, a reciclagem ela não existiu. É a ideia de a gente entender a nossa responsabilidade pelo ciclo do produto. Então, descartei ali um copinho. Eu tenho que ter certeza de que ele foi encaminhado. Do contrário, eu não fiz a minha parte de forma adequada. Não adianta pôr ali no saquinho e pôr o saquinho na rua. É importante que a gente compreenda esse processo que a Joyce está aqui nos trazendo tão bem, explicando como funciona e as necessidades dessas pessoas que fazem parte da cadeia desse sistema. Eu vou lembrar, e falei aqui há alguns dias, o prefeito Sebastião Melo, há um ano atrás, no Congresso Municipal aqui de Meio Ambiente, aqui em Porto Alegre, ele já havia se comprometido em rever o valor repassado às cooperativas. Passou um ano e nada foi feito. Vamos ver se agora com a carta, com essa cobrança que a gente está fazendo aqui em público, na mídia. De muitas iniciativas privadas, né, de várias instituições, quer dizer, a sociedade, de uma maneira geral, estão se mobilizando para melhorar essa questão também. Isso, e aí a gente vai acompanhar. Joyce, nos passa, quando for enviada a carta, o que retorno vocês tiveram. Exatamente. O espaço aqui está sempre aberto para a gente poder divulgar e contar essas iniciativas. Muito obrigado por ter vindo aqui, pelo teu tempo. Obrigada eu, Bruna, Gustavo, Gilberto. Obrigado. Obrigada. 10h19. Vamos seguir girando a reportagem, acionar a Fabrini Bartz, porque as obras